Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Esta passagem bíblica está em João 8,7 e se refere ao momento em que Jesus confronta os fariseus que queriam apedrejar uma mulher acusada de adultério. Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, não condena a mulher, mas sim questiona a hipocrisia dos que a julgavam. Ele os desafia a se examinarem. Exatamente. Quem dentre eles estaria livre de pecado e, portanto, qualificado para lançar a primeira pedra? Essa frase é um poderoso lembrete de que todos nós somos pecadores e ninguém está isento de falhas e erros. Pois é, ao invés de julgarmos os outros, devemos buscar a misericórdia e o perdão, reconhecendo a nossa própria fragilidade e necessidade da graça divina. A frase de Jesus nos convida à humildade e à compaixão, lembrando-nos de que o julgamento e a condenação nunca são o caminho. Ao invés disso, devemos buscar o amor, a compreensão e a redenção, tanto para nós mesmos como para aqueles que nos cercam. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje nós vamos contar a história de Jéssica e o título dessa história é A Pedra do Perdão. Amém? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. As palavras de Jesus ecoavam na mente de Jéssica, uma sombra melancólica em meio à escuridão da rua onde ela vivia. A vida a havia levado para longe da família, dos filhos, do amor. A droga, a bebida, a prostituição era um ciclo cruel que a prendia em um abismo de dor e solidão. Ela se lembrava do rosto dos filhos e a imagem das lágrimas de sua mãe e a voz do seu pai a repreendendo. A culpa a corroía por dentro, a vergonha era um peso insuportável. A cada passo que dava, a sentença ecoava em seus ouvidos: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jéssica se perguntava se seus filhos se lembravam dela. Ela os abandonou quando ainda eram bebês, deixando-os aos cuidados da sua mãe, a vovó. A dor de saber que eles não queriam mais saber dela, que não queriam conhecer a razão da sua partida, era uma ferida aberta em seu coração. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, a solidão era uma companheira constante, a dor uma presença incômoda. Jéssica se perguntava se haveria um caminho de volta, se a família a aceitaria novamente. A vida a havia jogado em um abismo de desespero, mas um fio de esperança ainda brilhava em seu coração. Exatamente. E a história de Jéssica continua. Ela se depara com uma cruz que se ergue no centro da cidade, um sinal de amor e perdão. As palavras de Jesus a tocam profundamente. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A fé impulsionava a buscar a redenção. E ela decide dar um passo em direção à família, carregando a esperança de ser recebida de volta. Jéssica se aproximou da família com o coração apertado, pronto para enfrentar o julgamento dos seus próprios filhos. Ela não esperava que o amor fosse fácil, mas estava disposta a lutar por ele. E foi desse jeito. Em um dia ensolarado, Jéssica se sentou em frente à casa de sua mãe, pronta para enfrentar o que estivesse por vir. A voz de sua mãe a chamou para dentro, e na sala ela encontrou seus filhos. O olhar deles era de desconfiança, mas também havia uma centelha de curiosidade. Jéssica sentiu seu coração acelerar, enquanto a lembrança dos sorrisos infantis a invadia. Com a voz trêmula, ela começou a falar: "Eu sei que errei. Eu os deixei quando mais precisavam de mim, e por isso eu peço desculpas, peço perdão. A vida me levou por caminhos obscuros, mas eu não sou mais aquela pessoa. Estou aqui para tentar consertar o que fiz de errado. Quero ser a mãe que vocês merecem." Meu querido irmão e minha querida irmã, nesse momento, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Jéssica, e ela viu a expressão de seus filhos mudar. O mais velho, Lucas, olhou nos seus olhos e com uma voz firme disse: "Mãe, nós sentimos sua falta, mas você precisa entender que não é fácil para nós." Meus irmãos,
O diálogo foi difícil e cheio de emoções. Jéssica ouviu a dor que havia causado, as noites em claro que sua mãe passou e as lágrimas que seus filhos derramaram. Mas ao mesmo tempo percebeu que a compreensão e a empatia estavam florescendo entre eles. Pois é, e foi assim, com o passar dos dias, Jéssica começou a reconstruir os laços que havia quebrado. Ela buscou ajuda, frequentou grupos de apoio e fez terapia. Realmente, a cada passo era um ato de coragem. A cada pequeno progresso era uma vitória. O perdão, tanto para si mesma quanto para os outros, começou a entrar em seu coração. As semanas se transformaram em meses. E lentamente, os filhos de Jéssica começaram a aceitá-la de volta em suas vidas. O fato é que eles passaram a entender que a fragilidade humana é parte da condição de todos nós. A mãe que antes havia abandonado a família, agora era uma mulher em busca de perdão e de um novo começo. E nesse novo começo, em um dia especial, Jéssica organizou um almoço em família. Era a sua forma de celebrar a nova fase das suas vidas. Enquanto todos se reuniam à mesa, ela fez um brinde a novos começos, ao amor que nos une, ao perdão que nos liberta. E assim, entre risos e lágrimas, a história de Jéssica se transformou. Ela não era mais a mulher perdida em meio à dor e à culpa, mas sim uma mulher que encontrou a força para mudar, para perdoar e ser perdoada. E acima de tudo, ela compreendeu que o perdão é um ato de amor que cura e liberta. A pedra do perdão agora representava não a condenação, mas a libertação.